Tem problema não, sobrinha. Poderosa, né? Se ela não quiser, não entra. Ó, tô passando a palavra. Quem vai dirigir, Jana? Tá bom. Pode deixar que eu vou lendo, então. Mas quem vai fazer a prece, sobrinha? Depois tu baixa o livro, sobrinha. Ok, vidas que vai abrir para nós o trabalho. Legal. Gente boa. Vamos lá, vidas, levanta a mãozinha. Boa noite novamente a todos vocês, a quem eu já cumprimentei. Boa noite a esses companheiros que estão chegando, a Darlene, a Verinha, ao Divino. Que Deus abençoe o coração de todos, que Deus nos ilumine nesta noite. Convido a vocês para agradecermos a Deus. Hoje estamos iniciando o livro do estudo Memórias do Suicida. O nosso primeiro dia, estamos extremamente contentes com essa nova oportunidade e vamos dizer assim: querido amigo, querido mestre, Senhor da vida, Senhor Jesus, estamos mais uma vez, Senhor, tendo a oportunidade do estudo do livro Memórias do Suicida, onde bondosos trabalhadores da Tua Seara generosamente trouxeram para nós, para nossa reflexão, para o amadurecimento de nossas ideias. Pedimos por esses companheiros, a quem teremos a oportunidade de conhecer a sua trajetória, as suas dores, as suas angústias. Pedimos que eles recebam o nosso carinho, o nosso agradecimento a Deus pela oportunidade deles de despertamento e que os demais companheiros que vivenciam também essa dor, essa dificuldade, que possam ser todos socorridos por braços fraternos que verdadeiramente amam e reconhecem a bondade do nosso Pai. Agradecemos por tudo, Senhor, e ora pedimos a nossa querida Dona Ivone que esteja nos amparando, protegendo em nome de Deus, e o nosso Caibar Chútil, porque generosamente está também nos dando a oportunidade de estarmos juntos nesse momento tão especial de estudo. Que Deus abençoe os companheiros encarnados e desencarnados por esta oportunidade. Que Deus abençoe a todos nós. E ora pedimos a esse Pai amoroso que sustente o nosso irmão Mário no estudo que irá conduzir os nossos raciocínios, começando hoje, nesse dia tão especial. Muita paz a todos os corações e que Deus ilumine e proteja a todos nós hoje e sempre. Graças a Deus que assim seja. Estou passando, meu bom amigo, que Deus te abençoe. Boa noite a todos e valeu, Verusca. Ninâmio, que bom te ver aí. Olha só, esse ano, deixar um pouquinho mais para frente, a gente botar algum de vocês para também ir falando, pelo menos uma vez por mês. Por quê? Não somos centralizadores, né? O que a gente quer é que todos aprendam o trabalho. Então aqueles que se acharem, porque não vamos obrigar ninguém, né? Ah, você vai ter que falar ou você vai ter que rezar, nada disso. Mas algum de vocês tem condições, porque nós queremos são aqueles que disseminem essa ideia do memória suicida. Nós fizemos os 5 primeiros anos, direto, com muitas lutas, né? Algumas vezes, operado algumas vezes. Algum de vocês com parentes operados, e fomos levando. E o ideal é que vocês também aprendam. O que a gente aprendeu muito com o tio Alt é não ser centralizador.
A gente tem que dar oportunidade a novas pessoas, até porque não vou durar para sempre, né? E a própria vida, né? A própria vida. Então depois eu vou escolhendo um ou outro aí, Niname, Verusca, Vida, todos vocês têm condições de ir falando. O Sandro. Tá certo. Então vamos lá, gente. Nosso tempo é preciosíssimo. Após 5 anos, zeramos. Então, é um desafio para nós mais 5 anos. O que passou, passou. Não conta mais. Zeramos a conta e teremos que ser todos nós perseverantes nesses próximos 5 anos. O livro foi escrito na década de 20. Começou a ser escrito na década de 20, gravando isso. Na década de 20, né, Dona Ivone bem jovem, e ela começou primeiro a ver Camilo Castelo Branco. Ela foi numa festinha de uma amiga, menina igual a ela, e viu aquele homem debruçado com a mão na mesa, melancólico, olhando para ela. Ela pensou até que fosse pessoas encarnadas. Aí, alô, o som tá ok? Ok. Aí ela teve contato com aquele espírito e mais tarde ele a convidou para, não naquele dia, anos mais tarde ele a convidou para algumas mensagens sobre suicídio. E ela aceitou. O livro não tinha a feição que a gente conhece, essa feição doutrinária. Quem deu foi Leon Denis, que reescreve o livro quase 30 anos depois. Inicialmente o livro foi rejeitado pela Federação Espírita, mais precisamente pelo senhor Manuel Quintão, que até foi muito bom, porque não tinha essa feição doutrinária, só tinha relatos do Camilo. E Leon Denis, anos mais tarde, vem para reescrever o livro. Só que ele diz assim, ó: no entanto, não lhes alterei nem os informes preciosos, nem as conclusões que respeitei como labor sagrado de origem alheia. As conclusões de Camilo ele deixou, os informes que Camilo disse. Então, a própria Dona Ivone dizia que os estudiosos dizem que o livro tem 30% de Camilo, 70% de Leon Denis. É um livro ímpar, né, dentro da doutrina espírita, um livro que antecedeu na recepção os informes de André Luiz. Então vê que a médium foi bastante fiel ao que o espírito quis passar, porque ninguém conhecia tanto sobre o mundo espiritual ainda como a gente conhece hoje.
E é o livro que veio para ajudar, como disse o Chico, as multidões. O Chico diz o seguinte sobre Memória do Suicida: este livro é muito importante para a causa espírita. Já o li 3 vezes, obra dessas somente de 100 em 100 anos. É um livro que ensina a viver. Nós iremos aprender a viver com este livro. Nós aprenderemos a viver. Ninguém vai passar mal, tá? Um certo exagero para ninguém ler o livro. Não leia esse livro. Casa Espírita mesmo fala, não leiam esse livro. É um livro muito pesado. E assim vai. E as pessoas vão deixando de ler um livro desse preciosíssimo. Que, na minha opinião, nós encontramos todas as obras da codificação dentro dele. O Chico diz que é o livro dos espíritos romanceado. Então, é um livro, como diz o Chico, que ensina a viver. E tio Alt, um dia, falando sobre o livro, ninguém passa. Ainda mais com a gente. Tio Alt, falando sobre esse livro, ele disse para nós o seguinte: o livro é um verdadeiro exercício contra o egoísmo. Então, aprendendo com esse livro, estaremos vencendo em nós o nosso egoísmo. O Camilo nasceu no dia 16 de março de 1825 em Lisboa e desencarna em 1º de junho de 1890. Tá, então nós vamos começar o livro O Vale dos Suicidas. No meu livro, que é antiguinho, é página 15. Vamos lá, sobrinha. Todos acharam? Os réprobos. O Vale dos Suicidas. Precisamente no mês de janeiro do ano da graça de 1891, lembra que ele desencarna em 5 de julho de 1890. Ele só foi preso, então, no Vale alguns meses depois. Ele se matou dando um tiro no ouvido direito no dia 1º de julho de 1890, às 15h15, quando o médico falou que a cegueira dele era irreversível. Enquanto a mulher levava o médico, Ana Plácido levava o médico para a porta, para a saída, ele pega o revólver e dá um tiro no ouvido direito, às 15h15. Às 17 horas ele desencarna. Ou seja, ainda ficou em agonia por algumas horas, por 2 horas. Então, precisamente no mês de janeiro, ó Ninã meu aí nos ajudando, como sempre. Precisamente no mês de janeiro do ano da graça de 1891, fora eu surpreendido com meu aprisionamento em região do mundo invisível, cujo desolador panorama era composto por vales profundos a que as sombras presidiam.
gargantas sinuosas e cavernas sinistras, no interior dos quais uivavam quais maltas de demônios enfurecidos, espíritos que foram homens, dementados pela intensidade e estranheza, verdadeiramente inconcebíveis, dos sofrimentos que os martirizavam. Esses vales profundos, gente, vocês lembram lá quando a gente passa pela serra, quem é do Rio, pela Serra de Petrópolis? A gente olhando lá para baixo não vê os vales? É mais ou menos aquilo ali. Né? Vale é uma posição mais baixa, rodeado de montanhas. Mais ou menos isso, né? Não é a definição dicionarística, mas é mais ou menos isso, é um vale. Então, composto por vales profundos que as sombras presidiam, gargantas sinuosas, cavernas sinistras. Então ele foi aprisionado aí. Esse livro, a gente vai ver que Camilo vem falar no início sobre a dor. Geograficamente falando, é um vale. Isso mesmo. Ele vem nos dar a noção da dor. Da dor. Mostrando ali o sofrimento que passa o suicida. Aí ele diz que ali estavam homens que uivavam quais malta de demônios enfurecidos, espíritos que foram homens, dementados pela intensidade e estranheza, verdadeiramente inconcebíveis dos sofrimentos que os martirizavam. Por quê? Porque eles tinham um pensamento fixo em torno da dor. A ideia deles agora era voltada para a dor. Pô, ganhei o título de facilitador. Então, eles eram voltados para a sua dor. Não para a dor de ninguém, para a própria dor. Nessa paragem aflitiva, a vista torturada do grilheta, né, daquele que estava preso, não distinguiria sequer o doce vulto de um arvoredo que testemunhasse suas horas de desesperação, tampouco as paisagens confortativas que pudessem distraí-lo da contemplação cansativa dessas gargantas onde não penetrava outra forma de vida que não a traduzida pelo supremo horror. Não tinha nada que servisse de deleite. Por quê? Porque tudo ali era reflexo do pensamento deles. Lembra o que diz lá o livro Memória de um Suicida? Memória de Suicida não, perdão. O Livro dos Espíritos. Não existe local circunscrito para a felicidade ou infelicidade da alma. A alma é infeliz porque traz dentro dela a infelicidade, não importa o local. Ah, mas por que então tem um lugar aí circunscrito, um vale? Apenas como socorro, apenas para agrupá-los, mas não é o local que os torna infelizes.
O que os torna infelizes são o seu estado emocional, mental, espiritual, psíquico. E ele diz que as únicas vidas que havia ali, não havia outra forma de vida que não a traduzida pelo supremo horror. Então devia ser umas plantas medonhas, uns arbustos medonhos. Opa, legal, Verusca. O suicídio é loucura. Está lá no Livro dos Espíritos, capítulo 5. Aí diz ele assim: o solo, coberto de matérias enegrecidas e fétidas, lembrando a fuligem, era imundo, pastoso, escorregadio, repugnante. O ar pesadíssimo, asfixiante, gelado, enoitado por vulcões ameaçadores, como se eternas tempestades rugissem em torno. E ao respirarem-no, os espíritos ali, ergastulados, sufocavam-se como se matérias pulverizadas, nocivas mais do que a cinza e o cal, lhes invadisse as vias respiratórias, martirizando-os com suplício inconcebível ao cérebro humano habituado às gloriosas claridades do sol. Dádiva celeste que diariamente abençoa a terra e as correntes vivificadoras dos ventos sadios que tonificam a organização física dos seus habitantes. Que matéria era essa? Enegrecida, pastosa, lembrando fuligem, o ar pesadíssimo, matérias pulverizadas como cinza e cal. Nada mais era do que matéria mental, gente. Isso, Verusca, isso mesmo. Matéria mental. Produto da mente deles. Nós aqui encarnados não nos sufocamos em determinados ambientes pesados. Não sufocar de cair, de passar mal. Mas a gente não sente. Imagina quem está sem o corpo físico. Imagina, Darlene, quem está sem o corpo físico. Vai sentir na sua maior pujança, né? Não havia nem a bênção do sol. Imagina. O filme do André Luiz, Nosso Lar, dá mais ou menos uma noção disso, né? Aquele ambiente esquisito, umbralino. Guerreiro, depois o pessoal te responde no PVT, ok? Ou lá no AF, no atendimento fraterno. Então, não tinha a bênção do sol. Aquele filme do André Luiz, Nosso Lar, mostra mais ou menos isso. Só que o Vale era muito pior. O Vale, vocês vão ver, era muito pior. Por quê? Por causa do destrambelhamento de quem estava ali. Aí ele diz assim: não havia ali, como não haverá jamais, nem paz,
nem consolo, nem esperança. Tudo em seu âmbito marcado pela desgraça era miséria, assombro, desespero e horror. Dir-se-ia a caverna tétrica do incompreensível, indescritível, a rigor até mesmo por um espírito que sofresse a penalidade de habitá-la. Era inconcebível, né? Inconcebível. Caverna tétrica do incompreensível e indescritível. Somente consegue descrever quem já passou por lá. Um médium só conseguiria descrever com total propriedade se já tivesse passado pela região, para descrever o sofrimento. E a gente sabe que nossa querida Dona Ivone tinha sido suicida, né? Numa das suas encarnações. Em algumas delas, né? E por que não havia paz, nem consolo, nem esperança? Não havia paz, não havia consolo, porque não tinha mesmo a esperança. E não tinha esperança porque para eles o sofrimento era eterno. Entrava dia, saía dia, o mesmo sofrimento. Passava o outro dia, o mesmo sofrimento. E a gente sabe que a gente vai onde a nossa cabeça está, né? Onde o nosso pensamento está. Como o pensamento deles era de dor, eles não conseguiam sair dali. Estavam imantados magneticamente. Imantados magneticamente. Aí ele diz aqui, o Vale dos Leprosos, lugar repulsivo da antiga Jerusalém, de tantas emocionantes tradições, e que no orbe terráqueo evoca o último grau de abjeção e do sofrimento humano, seria consolador estágio do repouso comparado ao local que tento descrever. Pelo menos ali existiria solidariedade entre renegados. Os do sexo diferente chegavam mesmo a se amar. Adotavam-se em boas amizades, irmanando-se no seio da dor para suavizá-la. Criavam a sua sociedade, divertiam-se, prestavam-se favores, dormiam e sonhavam que eram felizes. Mas no presídio de que vos desejo dar conta, nada disso era possível, porque as lágrimas que se choravam ali eram ardentes demais para se permitirem outras atenções que não fossem a derivada da sua própria intensidade. Lembram lá do Vale dos Leprosos, como é que era? O leproso era obrigado a ficar afastado da cidade. E se porventura um dia viesse pelo caminho para pedir alguma coisa, ele tinha que vir tocando um sino para que as pessoas se afastassem. Porque ali via alguém que poderia contaminar. Era a noção e o preconceito que se tinha na época. Só que no vale, as pessoas podiam ter esperança, podiam conviver, podiam às vezes sorrir,
Os do mesmo sexo podiam até... Os de sexo diferente, perdão. Chegavam mesmo a se amar. Já ali não. Ali, cada um era ligado à sua dor. À sua dor. Era a presença material do egoísmo. Presença material do egoísmo. Mal comparando, mas muito mal comparando. Vocês já viram esses programas sobre Cracolândia? Sim ou não? Eles ficam ali agrupados, mas cada um está pensando em si somente, de como vai satisfazer o próprio vício. Está tão enrodilhado com a sua dor, com a sua problemática, com o seu vício, que não percebe às vezes nem o outro do lado. Só que aqui era muito mais difícil. Porque aqui havia um sofrimento superlativo. As lágrimas que se choravam ali eram ardentes demais para se permitirem outras atenções. Lembra que isso são as sensações que os espíritos podem sentir. Pô, não tem corpo físico? Não tem corpo físico, mas tem lá todo aquele mecanismo que os torna materializados, quase como qualquer um de nós. Então eles ali sentiam fome, sentiam sede, sentiam toda sorte de fenômenos fisiológicos. Aí ele diz, no Vale dos Leprosos, havia magnitude compensadora do Sol para representar os corações. Existia o ar fresco das madrugadas, no Vale dos Leprosos, com seus orvalhos regeneradores. Poderia o precito ali detido contemplar uma faixa do céu azul. Seguir com o olhar enternecido bandos de andorinhas ou de pombos que passassem revoada. Ele sonharia, quem sabe, lenido das amarguras ao poético clareado plenilúnio, enamorando-se das cintilações suaves das estrelas, que lá no inatingível acenariam para sua desdita, sugerindo-lhe consolações no insulamento a que forçavam as férreas leis da época. E depois, a primavera fecunda voltava rejuvenescida, rejuvenescia as plantas para embalsamar com seus perfumes carinhosos as correntes de ar que as brisas diariamente tonificavam, com outros tantos bálsamos generosos que traziam no ser amorável. E tudo isso era como dádivas celestiais para reconciliá-los com Deus, fornecendo-lhes tréguas na desgraça. Mas na caverna, onde padeci o martírio que me surpreendeu além do túmulo, nada disso havia. Então, o que acontecia? Eles ali, no Vale dos Leprosos, podiam sonhar, podiam admirar a natureza,
podiam esquecer da própria dor por uns minutos. Já no Vale dos Suicidas, não. Porque tudo aquilo era reflexo da mente destrambelhada dele, do perispírito com suas forças desorganizadas. A gente sabe que no mundo espiritual só tem duas coisas principais. O que tem no mundo espiritual? Duas coisas principais. Quais duas coisas principais que agem no mundo espiritual? Que existe, né? Vou falar para vocês. São mentes e matéria fluídica. Sendo que a mente vai atuar sobre a matéria fluídica. A Verusca falou numa linguagem mais acadêmica, pensamentos e fluidos. Então tem mente e matéria fluídica, pensamentos e fluidos. Então era assim que eles estavam, nessa posição. Então na caverna onde ele foi aprisionado, no vale, não existiam nada dessas pequenas coisas que a gente às vezes não aproveita, não aprecia, não valorizamos, não olhamos nem para o alto às vezes, para olhar o sol, para olhar as estrelas, para olhar as árvores. Vamos para os nossos trabalhos, entramos dentro dos nossos carros, das nossas condições. Claro, tem exceções, tá, gente? Tem aí a Jana, que vai lá caminhar pela praia. A exceção. E a gente às vezes não se dá conta, né? De como isso faz parte também da nossa vida. Que apenas estamos inseridos num contexto. E que tudo nos faz lembrar da grandiosidade do Criador. Eles se afastaram do Criador. Como vivenciar agora qualquer coisa superior? Emmanuel diz: morre bem quem vive bem. Morre bem quem vive bem. Olha só, nós vamos parando por aqui. Vamos fazer a prece. A sobrinha Jana me escalou para a prece, farei a prece. Em seguida, botarei a mensagem do plano espiritual para a gente ouvir, através do nosso querido tio Alt, né, nosso querido altivo, que além de nosso amigo, foi presidente do Centro Espírita Leão Denis até seu desencarne.
Então vamos lá fazer a nossa prece. Só desligar o ventilador aqui. Jesus querido, no limiar de mais um estudo, de mais um trabalho, sabemos, por informação do plano espiritual, que sempre se renova aqueles que vêm estudar junto com a gente durante alguns anos. Sendo assim, Senhor, aqui estamos pedindo o teu socorro, que sabemos que sempre dás a todos eles. Que na noite de hoje, Senhor, não só esses que vieram estudar com a gente, mas aqueles que esses benfeitores espirituais estão socorrendo nessa grande corrente que se forma de solidariedade, de socorro aos nossos irmãos suicidas. Que possa, Senhor, esses denotados benfeitores espirituais, devotados caravaneiros do bem, que eles possam socorrer aqueles que estejam, Senhor, junto ainda a seus corpos, aqueles que estão rondando, às vezes, os próprios túmulos, aqueles que estão no vale, aqueles cujos nomes estão nas nossas lembranças. Que hoje, Senhor, eles tenham alguns minutos de refrigério em suas dores, que o coração deles possam ser tocados e que eles elevem o pensamento até Deus, o nosso Criador. Que possam eles, Senhor, na noite de hoje, perceberem que começa um novo dia na trajetória de sua vida espiritual. Que a esperança, Senhor, surja para eles na noite de hoje. Que teu amor, Senhor, que de tua mãe, Maria, essa mãe socorredora dos suicidas, possa permitir o socorro a esses nossos irmãos. Que eles tenham a certeza de que nós continuaremos aqui a vibrar por eles e que eles também irão se melhorar, irão vencer, irão um dia olhar para trás e dizer: eu venci todas as lutas. Fica conosco, Jesus, que Dona Ivone Pereira, patrona do nosso grupo, que Caibar Schutel, patrono do trabalho da internet, que os benfeitores do Hospital Maria de Nazaré, essa obra tão grandiosa do plano espiritual, possa continuar patrocinando o nosso estudo. Graças a Deus que assim seja. A mensagem tem tudo a ver com o momento atual, hein? Começa a agir de modo a não incorrer nas mesmas falhas. Vou começar, gente, novamente. Aprende a agir de recolhe. Mensagem do mês, edição O Livro dos Espíritos, março de 2002.
que o amor único de Deus inspire todas as almas para o bem. Sempre que existe a destruição, o homem recolhe as mais significativas experiências do fato e, se perceptivo, começa a agir de modo a não incorrer nas mesmas falhas e, se o faz, aprende a agir de modo mais correto, mais humano, talvez de um modo bem melhor do que a anterior experiência. Mas indaga-se dentro de nós mesmos: há necessidade da dor? Há necessidade da destruição para despertar o ser humano da sua letargia? Responderei que esta necessidade está inserida ainda, infelizmente, na natureza que não aprendeu a caminhar, a buscar por si mesmo valores novos, evidenciando por esta forma um desejo de progredir sem sofrer. Quando o homem, ao contrário, deixa-se ir levando, como se esperassem que fatos ocorram em favor dele, como que não se preocupando com o processo de progresso e elevação. Quando o homem, enfim, descarta a possibilidade de progredir por ele próprio, então a dor é necessária. Assim, individualmente falando, assim nas sociedades. Há países, há nações que somente alcançaram as culminâncias do progresso por força da destruição, por força de guerras, por força de dores provocadas pelos fatores da natureza, limpando a atmosfera, destruindo coisas antigas para serem substituídas por coisas novas. Tanto quanto existem homens que somente progridem quando são acionados pela dor. Entretanto, para aqueles que, por se condicionarem a tal, para aqueles que se esforçam diuturnamente no aprendizado do bem, para estes não há necessidade do flagelo a lhe atingir. São antes aqueles homens inteligentes, perspicazes, que observam a própria natureza, a sociedade em que vivem, a casa em que moram, a instituição a que pertencem, e então eles mesmos procuram corrigir os fatos para evitar a dor corrigida. São os grandes trabalhadores da dor
que redime, a dor que evita um sofrimento maior. É a dor calculada, buscada, desejada, para que o homem possa amadurecer por si mesmo. Meus irmãos, tantas sociedades sofrem por incúria. Observemos a nossa sociedade. Quanta coisa por fazer, quantas providências a tomar. Não pensem que estas atividades pertençam somente aos condutores da cidade ou do país. Pertence a nós, individualmente falando. A pequena providência que tomemos, o hábito mental adquirido, a fortaleza da vontade, as ideias superiores, tudo isso, meus irmãos, pode provocar em nós e na sociedade em que vivemos a transformação necessária. Vivamos assim, em Deus, em Jesus, no dia a dia da nossa existência, melhorando-nos, mas também ajudando a nossa sociedade a se melhorar, sem acusações nem reprimendas. Silenciosamente façamos o papel de transformadores do mundo em que vivemos. Que Deus, que Jesus, que todos aqueles que se constituem em guias de cada um possam abençoar aqueles que assim desejarem, e que todos nós, os integrantes da sociedade que caminha na direção da evolução, também aproveitemos e façamos a nossa parte para a transformação do mundo, para um mundo melhor. Muita paz, meus irmãos. Antônio de Aquino, vosso irmão e servidor de Jesus. Belíssima, né? Boa noite então a todos. Muito obrigado e que perseveremos aí no serviço, ok? Um forte abraço a todos. Valeu mesmo, gente. Valeu, sobrinha. Valeu, Ninami. Depois, ó, botar alguém de vocês pra ir falando, tá? Ok, um forte abraço, hein? Tchau. Vamos lá. Vamos que vamos.